Imagine, você está em uma aldeia junto a uma fogueira, sem rádio, sem jornais, sem internet, e de repente um velho griot levanta a mão. E em poucas horas, pessoas a centenas de quilômetros já sabem que o governante morreu, que uma caravana carregada de ouro foi roubada, que uma guerra vai começar. Como? Você pensa, bem, um mensageiro em um cavalo veloz, mas e se eu disser que às vezes a informação saltava em cadeias mais rápido do que uma carta na Europa medieval chegava ao condado vizinho? Tambores que falam em frases, assobios que levam o nome de uma pessoa mais longe do que você poderia gritar, marcas feitas de nós, canções arquivo que codificam impostos, genealogia e fofoca. E sim, havia notícias falsas e censura. Uma batida errada na membrana e uma aldeia inteira prepara armas em vão. Quem controlava o som controlava o poder. Quer saber como um ritmo poderia causar pânico enquanto outra melodia poderia estancar o sangue? Fique conosco, estamos prestes a revelar a rede invisível de comunicação que existia antes dos fios. Vamos lá! Quando os europeus encontraram pela primeira vez os sistemas de comunicação africanos, eles não podiam acreditar em seus ouvidos, literalmente. Imagine um funcionário colonial planejando uma operação secreta e, ao anoitecer, aldeias a 100 quilômetros de distância já sabem disso. Magia? Espiões? Não. Apenas um sistema refinado ao longo de milênios, um sistema que funcionava quando nossos ancestrais ainda estavam aprendendo a enviar pombos com mensagens. Comecemos pelo mais famoso, os tambores falantes. Isso não é apenas um instrumento para ritmo, é uma verdadeira linguagem. Na África Ocidental, o povo Yorubá usava tambores dum-dum, que podiam imitar a tonalidade da fala humana. Soa fantástico? Enquanto isso, é a pura verdade. A língua Yorubá é tonal. A mesma palavra pronunciada com entonações diferentes tem significados diferentes. E os tocadores de tambor aprenderam a transmitir esses tons através de batidas. Imagine, você está sentado em sua cabana e de repente ouve um ritmo especial de tambor. Para os não iniciados, apenas música; para você, uma mensagem. Estranhos estão se aproximando do norte, armados com lanças, cerca de 20 pessoas. E tudo isso sem uma única palavra, apenas através do ritmo e do tom. Impressionante, não é? Agora imagine que tais mensagens podiam ser transmitidas a uma distância de até 10 quilômetros e então captadas pelo próximo tocador de tambor e enviadas mais longe. Em Camarões e Congo, eles usavam tambores de fenda, troncos ocos com uma fenda que eram golpeados com varas. O som desses tambores era tão poderoso que em uma noite tranquila podia ser ouvido a 15 quilômetros de distância. Os europeus chamavam esse sistema de telégrafo da floresta, e com razão. A velocidade da transmissão de informações às vezes superava a velocidade de um cavalo. Mas os tambores são apenas o começo. Nas regiões montanhosas da África Ocidental, as pessoas se comunicavam por assobios. Sim, assobios comuns, apenas modulados de uma maneira especial. O povo bobo, na moderna Burkina Faso, desenvolveu toda uma linguagem de assobios que permitia transmitir mensagens através de vales e desfiladeiros. Imagine, você está trabalhando no campo e de repente ouve um trinado especial. Para um estranho, apenas o assobio de um pássaro; para você, um sinal de que leões foram avistados na colina vizinha e você precisa estar alerta. Mas, na Etiópia e no Sudão, eles usavam algo bastante incomum, chifres feitos de cabaças ocas ou chifres de animais. O som de tal chifre, baixo e prolongado, podia se espalhar por vastas distâncias na savana. Cada mensagem tinha seu próprio código, um certo número de toques com um certo intervalo. 3 curtos, 2 longos, inimigo está próximo. 1 longo, 3 curtos, reunir para conselho. Um sistema simples, mas incrivelmente eficaz. Agora vamos falar sobre os griots, guardiões da tradição oral na África Ocidental. Estes não são apenas contadores de histórias, são arquivos vivos, fontes de notícias vivas. Um griot podia memorizar e transmitir uma genealogia contendo centenas de nomes, a história de um povo ao longo de vários séculos, leis e costumes. E tudo isso sem um único registro, apenas através da transmissão oral. Quando um griot viajava de aldeia em aldeia, ele não apenas entretinha as pessoas com histórias, mas também espalhava notícias. Há um novo governante no reino do Mali, comerciantes da costa trouxeram objetos estranhos de metal. A aldeia vizinha tem uma colheita sem precedentes. A informação passava de boca em boca, de griot para griot, criando uma rede invisível de notícias cobrindo vastos territórios.
E sabe o que é mais surpreendente? A precisão. Pesquisadores comparando histórias orais de griot com dados arqueológicos muitas vezes ficavam impressionados com a coincidência. Como isso é possível? O fato é que os griots tinham técnicas mnemônicas especiais, ritmo, rima, melodia que ajudavam a memorizar enormes quantidades de informação sem distorção. Além de um sistema de verificação cruzada, os griots regularmente se reuniam e comparavam suas versões das histórias. Mas as notícias na África não eram transmitidas apenas por som. No leste e sul da África, sinais de fumaça eram usados. Isso era especialmente comum na savana, onde a fumaça pode ser vista de longe. Diferentes tipos de fumaça, branca, preta, intermitente, espessa, significavam diferentes mensagens. Imagine, você está pastoreando gado, olha para cima e vê 3 colunas de fumaça preta no horizonte, e imediatamente entende: a aldeia vizinha foi atacada, você precisa se preparar para a defesa. E em áreas florestais, onde a fumaça ela não é visível através das copas das árvores, eles usavam fogo. Não fogueiras, mas tochas especiais que eram agitadas de certa maneira. Esta era uma verdadeira alfabeto luminoso, precursor dos sinais luminosos modernos no mar. No norte da África, especialmente no deserto do Saara, onde som e fumaça podem ser inúteis devido ao vento e distâncias, tuaregues e outros povos nômades desenvolveram um sistema de marcações. Pedras dispostas de certa maneira, entalhes em árvores, nós em cordas, tudo isso eram mensagens para aqueles que sabiam como lê-las. A água aqui, este oásis está ocupado por uma tribo hostil. Uma caravana passou por aqui há 3 dias dirigindo-se para o leste. Particularmente interessante é o sistema de escrita de nós, semelhante ao quipu peruano. Em algumas regiões da África, cordas com nós eram usadas não apenas para transmitir mensagens, mas também para contabilidade. O número de gado, o tamanho do tributo, o número de guerreiros, tudo isso podia ser registrado em nós. E um mensageiro carregando tal corda poderia nem saber exatamente o que estava transmitindo, uma espécie de proteção da informação. Mas voltemos aos tambores, porque eles merecem atenção especial. Você sabia que a linguagem dos tambores era tão desenvolvida que podia transmitir não apenas mensagens simples, mas também conceitos complexos, piadas, até poesia? Em algumas regiões do Congo, os tocadores de tambor podiam falar histórias inteiras que os ouvintes entendiam tão bem quanto se fossem contadas com palavras. E aqui está outra coisa interessante. A linguagem dos tambores era pública e secreta ao mesmo tempo. Pública porque qualquer um podia ouvi-la, secreta porque apenas aqueles que conheciam o código podiam entendê-la. É como se você estivesse gritando uma mensagem em uma praça, mas apenas os escolhidos pudessem entender seu significado. O sistema perfeito para transmitir informações importantes em condições onde espiões ou inimigos poderiam estar por perto. Agora imagine isto, você é um chefe tribal e tem acesso a esta rede invisível de comunicação. Você pode saber notícias mais rápido que outros, transmitir ordens por vastas distâncias, coordenar as ações de seu povo. Isso é poder real, não é? Por isso, em muitas sociedades africanas, os tocadores de tambor tinham status especial. Frequentemente estavam próximos aos governantes ou até pertenciam a famílias reais. Mas todo sistema tem suas vulnerabilidades. E se o tocador de tambor cometer um erro? E se ele transmitir deliberadamente informações falsas? A história conhece muitos casos em que mensagens incorretamente transmitidas levaram a conflitos ou até guerras. Portanto, havia regras e verificações rigorosas. Mensagens importantes frequentemente eram duplicadas, frases especiais de confirmação eram usadas e a distorção deliberada de informações podia ser severamente punida. Curiosamente, quando os europeus começaram a colonizar a África, rapidamente perceberam o poder desses sistemas de comunicação. E o que fizeram? Certo, tentaram controlá-los ou proibi-los. Em algumas colônias foram introduzidas proibições do uso de tambores sem permissão das autoridades. Por quê? Porque os colonizadores temiam que revoltas fossem coordenadas através dos tambores. E eles estavam certos, foi exatamente isso que aconteceu. Mas é impossível proibir uma linguagem que existe há milênios. Os tambores continuaram a falar, só que suas mensagens se tornaram ainda mais codificadas. Novos ritmos apareceram, novos significados compreensíveis apenas para os iniciados. As autoridades coloniais podiam ficar ao lado de um tocador de tambor e não entender que ele estava, na verdade, transmitindo um chamado à resistência.
E o que acontecia quando diferentes sistemas de comunicação se encontravam? Por exemplo, quando povos com tradição de tambores entravam em contato com aqueles que usavam sinais de fumaça. Surgiam sistemas híbridos surpreendentes. Uma mensagem de tambor podia ser traduzida para um sinal de fumaça, este para uma linguagem de assobios, e assim por diante. A informação podia viajar vastas distâncias, cruzando diversas paisagens e fronteiras culturais. É especialmente impressionante como esses sistemas se adaptaram a novas realidades. Quando os europeus chegaram à África com sua escrita e tecnologias, os sistemas de comunicação locais não desapareceram, mas evoluíram. A linguagem dos tambores começou a incluir novos conceitos: arma, navio, papel. Os griots começaram a contar histórias sobre estranhos homens de face pálida com paus de trovão. Sinais de fumaça advertiam sobre destacamentos coloniais se aproximando. E mesmo hoje, na era dos smartphones e internet, muitos desses sistemas tradicionais de comunicação ainda estão vivos. Em algumas regiões da África Ocidental, tambores ainda são usados para transmitir notícias importantes, nascimentos, mortes, convites para cerimônias. Griots ainda viajam de aldeia em aldeia contando histórias e espalhando notícias, só que agora eles podem gravar suas apresentações em um smartphone e carregá-las no YouTube. O que podemos aprender com isso hoje? Talvez um entendimento de que comunicação não é apenas tecnologia, é cultura, é arte. Os sistemas africanos de transmissão de informação não eram apenas funcionais, eram belos. A fala dos tambores era poética, as histórias dos griots eram cativantes, os sinais de fumaça eram visualmente impressionantes. A informação não era apenas transmitida, era vivenciada. E mais uma lição importante: a verdadeira comunicação sempre encontrará um modo de superar obstáculos. Sejam florestas densas, desertos intermináveis ou proibições de autoridades coloniais, as pessoas sempre encontraram um modo de transmitir o que é importante. Talvez isto valha a pena lembrar em nossa era de censura, bloqueios e guerras de informação? Então vamos resumir. Os sistemas de comunicação africanos eram incrivelmente diversos e eficazes. Tambores, assobios, chifres, sinais de fumaça, escrita de nós, a tradição oral dos griots. Eles permitiam a transmissão de informações por vastas distâncias, superando barreiras naturais. Eram simultaneamente públicos e secretos, simples e complexos. Eram parte integrante do poder e da governança. E muitos deles sobreviveram até os dias de hoje, adaptando-se às novas realidades. O que você acha destes sistemas surpreendentes? Poderíamos tomar emprestado algo deles hoje? Talvez, em um mundo onde somos constantemente monitorados através de nossos próprios dispositivos, valha a pena lembrar formas mais simples e não controladas de comunicação? Escreva nos comentários qual desses sistemas de comunicação mais impressionou você e por quê. Se você gostou desta jornada pelo mundo das comunicações africanas, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder novos episódios, porque na próxima vez iremos a um lugar onde cada pedra guarda segredos, onde um padrão comum pode contar a história de toda uma dinastia e onde, bem, não vamos revelar todas as cartas, direi apenas que será não menos fascinante. E enquanto isso, escute. Talvez em algum lugar à distância, um tambor esteja soando, transmitindo uma mensagem através dos séculos. Estamos aqui, nós lembramos, continuamos a falar. Até a próxima vez!